Titanic é, sem dúvida, muito mais do que só história de amor entre o Jack e a Rose. Hoje, a gente vai fundo para descobrir aqueles detalhes escondidos, os segredos de produção e, claro, responder as perguntas que não saem da nossa cabeça há décadas. Então vamos juntos mergulhar nos fatos e mitos por trás de um dos filmes mais icônicos da história. Sabe aquelas perguntas que todo fã de Titanic já fez? Será que o Jack cabia mesmo na porta? O que significa aquela cena final? E se tivessem mais botes, a história seria outra? Pois é, são debates que duram anos. Fica por aqui, porque nesta análise a gente vai achar as respostas para tudo isso, com base em fatos, testes científicos e até na visão do próprio diretor. Seção 1. Embarque. Vamos começar pelo começo, né? Exatamente onde a história do filme se inicia. É aqui no momento do embarque que a magia do cinema já começa a se misturar com os desafios da vida real. Olha só que detalhe fofo e ao mesmo tempo real logo no comecinho do filme. Dos 12 cachorros que estavam a bordo do Titanic de verdade, só 3 sobreviveram. E o motivo é até comovente. Eram 2 lulos da Pomerânia e um pequinês, ou seja, cãezinhos pequenos o bastante para serem escondidos em cobertores e levados para os botes. Um pequeno sinal de esperança no meio de toda aquela tragédia. E isso aqui, gente, é uma das maiores loucuras de produção do filme. O Titanic real atracou pelo lado esquerdo, bombordo. Mas o set foi construído virado para o lado direito, estibordo, por causa do vento. A solução, genial e trabalhosa. Filmar tudo espelhado. Isso quer dizer que cada placa, cada botão de uniforme, até o bilhete do Jack, tudo teve que ser feito ao contrário. Para quê? Para depois, na edição, eles inverterem a imagem e tudo ficar historicamente perfeito. É uma dedicação aos detalhes que é, assim, impressionante. O guarda-roupa da Rose conta uma história por si só. No começo, ela usa aquele vestido listrado que lembra um uniforme de prisioneira, simbolizando a vida presa que ela levava. Mas, conforme ela se apaixona pelo Jack, as roupas vão ficando mais leves, mais livres. O grande momento é o vestido lilás, uma cor que a mãe dela detesta, que ela usa para encontrar o Jack. É o seu ato final de rebeldia e libertação. Seção 2. Símbolos e segredos a bordo. Uma vez dentro do navio, ele se torna um universo cheio de histórias e detalhes escondidos. Da arte nas paredes até as pessoas reais que caminhavam por ali. E aqui, a ficção e a realidade se cruzam de um jeito incrível. As mãos que desenham a Rose não são do Leonardo DiCaprio, são do diretor James Cameron. E a coincidência mais maluca de todas, depois de criar o personagem Jack Dawson, Cameron descobriu que um homem chamado Jay Dawson realmente morreu no naufrágio. O túmulo dele virou até ponto de visitação para fãs do filme. Lembra daquela pintura do Picasso que o Cal odeia? Então, foi uma pequena liberdade artística, que custou caro. A obra nunca esteve no Titanic, e por terem usado a imagem sem autorização, o estúdio levou uma multa. O valor nunca foi divulgado, mas foi um preço pequeno a se pagar pela arte que simbolizava o mundo moderno que a Rose estava prestes a conhecer. O filme também faz uma bela homenagem a passageiros reais com histórias inacreditáveis. A inafundável Molly Brown, que de fato brigou para voltar e resgatar mais gente. John Jacob Astor, o homem mais rico do navio que morreu depois de colocar a esposa num bote. E o Benjamin Guggenheim, que, igualzinho no filme, se vestiu com seu melhor terno para morrer como um cavaleiro. E isso nos leva a um dos maiores ICs da história do Titanic. Se tivessem mais botes salva-vidas, mais gente teria se salvado? Parece uma resposta óbvia, né? Mas a verdade é bem mais complicada. E foi o próprio James Cameron que foi atrás dela. A resposta é surpreendente. Provavelmente não. O problema principal não foi a falta de botes, e sim a falta de tempo. Em um documentário, o James Cameron fez um teste em escala real e provou que a tripulação, que não era treinada para um desastre desse tamanho, não conseguiria ter lançado mais botes do que eles já lançaram nas 2 horas e 40 minutos que o navio levou para afundar. Seção 3. O naufrágio em detalhes. Agora a gente já chega ao coração do filme, o momento da tragédia. E a sequência do naufrágio foi recriada com uma atenção quase doentia aos detalhes históricos, momento por momento. Presta atenção nesse número. 2 horas e 40 minutos. Esse foi o tempo exato que o Titanic de verdade levou para afundar. E, numa sacada de gênio, é também a duração exata de todas as cenas do filme que se passam em 1912. Desde o momento do iceberg até o apito final da Rose. O Cameron fez isso para que o público sentisse o peso da tragédia acontecendo em tempo real. Uma das cenas mais de partir o coração no filme, a do casal de idosos abraçados na cama, enquanto a água invade tudo, é baseada na história real de Isidore e Ida Strauss.
A Ida teve a chance de se salvar, mas recusou entrar no bote. Ela disse para o marido: "Vivemos juntos por muitos anos. Onde você for, eu vou." Uma história de amor real e devastadora no meio de todo aquele caos. Mas o filme também cometeu uma grande injustiça. O oficial William Murdoch, que no filme é mostrado como um vilão que aceita suborno e depois tira a própria vida, foi na verdade um herói. Ele trabalhou sem parar para salvar o máximo de passageiros possível. A forma como ele foi retratado doeu tanto na família dele que o estúdio teve que pedir desculpas publicamente e fazer uma doação para o memorial de Murdoch. E a famosa cena dos músicos tocando até o navio afundar é 100% real. Vários relatos de sobreviventes confirmam que a banda continuou tocando no convés para tentar acalmar os passageiros. O último ato deles não foi de desespero, foi de uma bravura absurda, um símbolo de dignidade que virou uma das imagens mais fortes daquela noite. Seção 4, Mitos, Verdades e o Final. E agora vamos para os debates que continuam firmes e fortes até hoje, mais de 20 anos depois. Vamos resolver de uma vez por todas as maiores polêmicas do final do filme. E chegamos nela, a pergunta de $1 milhão. O debate que marcou uma geração de fãs de cinema. O Jack cabia ou não naquela porta? Chega de briga. A ciência e o próprio diretor têm a resposta final pra gente. A ciência foi lá e testou, gente. O programa Caçadores de Mitos, com a ajuda do James Cameron, recriou a cena inteira. E a conclusão? Sim, a sobrevivência dos dois era tecnicamente possível, mas com um porém gigante. Eles teriam que ter tido a ideia de amarrar o colete da Rose debaixo da porta para ela flutuar mais, algo que é quase impossível de se pensar no meio do pânico congelando na água. Mas no fim das contas, a resposta não é sobre física, né? É sobre a história. E aqui está a palavra final do chefe James Cameron. O roteiro diz que Jack morre. Ele tem que morrer. O filme é sobre amor, é sobre perda, sobre sacrifício. Para a história ter o impacto que teve, o destino do Jack já estava traçado desde a primeira página do roteiro. E a cena final, hein? Foi um sonho da Rose velhinha ou foi o reencontro dela com o Jack na vida após a morte? O James Cameron deixou a cena de propósito meio aberta, mas as pistas são muito fortes. O relógio na escadaria marca 2h20 da manhã, a hora exata do naufrágio, e a Rose é percebida por todas as pessoas que morreram naquela noite. A interpretação mais aceita é que, depois de viver uma vida longa e feliz como prometeu ao Jack, ela finalmente partiu e se reuniu com ele no navio dos sonhos. 11. Esse é o número de Oscars que Titanic ganhou. 11 empatou o recorde de todos os tempos. Uma vitória espetacular para um filme que teve uma produção tão cheia de problemas que a imprensa da época já dizia que ia ser um dos maiores fracassos da história. No fim, virou um fenômeno. Então, depois de tudo isso, o que é Titanic, afinal? Um documento histórico ou um conto de fadas que nunca envelhece? Ao mergulhar nesses detalhes, a gente percebe que ele é os dois. Uma mistura perfeita de fatos reais, licença poética e coincidências inacreditáveis. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tanto tempo, a história daquele navio e do Jack e da Rose continua fascinando tanto a gente.